E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma possível falsificação da moedinha de 25 anos do Plano Real ou uma possível produção clandestina. E existe sim uma diferença entre falsificação e produção clandestina, tá? A gente vai conversar sobre isso aqui, existe uma diferença. Não é tudo a mesma coisa não, tá? E será que, se for uma moeda falsa ou se for uma moeda de produção clandestina, vale a pena colecionar? Vale a pena comercializar esse tipo de produto? Deixa no comentário aí já a tua opinião, tá? Existem muito colecionador de moedas falsas de época, existem colecionadores de moedas de produção clandestina, então deixa no comentário aí se você acha interessante comercializar, colecionar moedas falsas ou moedas de produção clandestina. Bom, vamos lá, vamos por partes, tá? Primeiramente, essa moeda comemorativa dos 25 anos do Plano Real, a moedinha, né, conhecida como Beija-Flor do ano de 2019, recebeu grande visibilidade realmente por causa do folder comemorativo da numismática Completei. Esse folder ele já é comercializado a R$600 e tudo aquilo que é muito visado, né, tudo aquilo que é muito visível, querendo ou não, é alvo também de pessoas mal intencionadas, né? Falsificadores e assim por diante, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Essa moeda, ela recebeu uma visibilidade até mais do que deveria, né? É verdade, ela começou a ser comercializada a valores significativos muito cedo, mesmo fora do folder, a flor de cunho dentro do sachê e assim por diante. Um reverso invertido, um reverso horizontal. E isso já é, querendo ou não, um motivo para ter cuidado, né? Uma coisa muito visível é também de interesse aí de falsificadores, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar. Bom, vamos lá. A grande polêmica é da moedinha Beija-Flor, que tem os dois lados iguais, tá? É a moeda conhecida como moeda bifacial. Já está circulando em vários grupos de WhatsApp, páginas no Instagram, né? Até em outros canais também no YouTube, né? E muita gente veio me perguntar: Gialisson, e aí, essa moeda é verdadeira, é falsa, né? Querendo ou não, as pessoas também se interessam aí pela minha opinião em relação a isso, e eu darei a minha opinião a partir de uma análise bem concreta, tá? No ano de 2012, é preciso a gente falar isso aqui para a gente poder entender a opinião que eu vou expressar. No ano de 2012, vazou para o público, entrou em circulação um erro grotesco aí, que foi a moedinha de 50 centavos sem o zero, né? É conhecida como moeda de 50 centavos sem o zero, que é a moeda, né, que foi recebeu a moeda de 50 centavos, né, o disco de 50 centavos, recebeu o cunho de 5 centavos, produzindo o que nós conhecemos popularmente como moeda de 50 centavos sem o zero. Por que essa moeda é importante? O que ela tem a ver com a moeda bifacial do Beija-Flor? Essa moeda de 50 centavos sem o zero, até então, ela é a única moeda dentro do Plano Real com erro reconhecido pela Casa da Moeda, tá? Então a Casa da Moeda se pronunciou, falou que foi um erro, foi um vazamento, né? Falou até que é possível ter apenas no máximo 40 mil unidades, o que é pouquíssima unidade, porém também houve aí na direção da empresa, né, determinou ao Departamento de Auditoria Interna que houvesse uma investigação, assim como também uma abertura e uma apuração, tá certo? E medidas foram tomadas a partir daí, tá? Medidas essas que eu indico que vocês façam a leitura do relatório anual de 2012. São 176 páginas com um conteúdo riquíssimo para esse assunto aqui, tá? Então vale a pena você dar uma lida, vale a pena você gastar um pouco do seu tempo estudando também para poder falar sobre determinado assunto, tá? Então, por que isso aqui é importante, galera? Porque a partir do ano de 2012, esses testes, olha só, atenção, a moeda bifacial, a peça bifacial, ela não é um erro, certo? Ela é um teste. Então, essas moedas que apresentam os dois lados iguais, elas não são um erro, elas são um teste. Elas eram feitas propositalmente até o ano de 2012. Então, a partir do ano de 2012, medidas foram tomadas para que esse tipo de teste e esse tipo de fabricação de cunhagem oficial, sim, porque eram feitas na Casa da Moeda, fossem interrompidas, ok? Então,
nós teríamos a possibilidade de ter uma moeda com os dois lados iguais até o ano de 2012, ou seja, antes de 2012. Depois dessa data, nós não deveríamos mais ter a possibilidade de ter uma moeda com os dois lados iguais, tá certo? Isso levando em consideração o relatório anual de 2012, perfeito? Então, vamos lá. É uma moeda falsa? É uma moeda verdadeira? Olha, se essa moeda do beija-flor com os dois lados iguais foi produzida dentro da Casa da Moeda, ela é uma moeda verdadeira, ela é uma moeda genuína, perfeito? Então não se trata de uma moeda falsa, beleza? Porém, ainda assim é uma moeda de produção clandestina, certo? Então, ainda que tenha sido feita dentro da Casa da Moeda, no maquinário da Casa da Moeda, é uma moeda de produção clandestina, ou seja, uma produção não oficial, perfeito? Clandestina. Então ela é verdadeira porque foi feita no maquinário da Casa da Moeda, isso eu estou supondo, tá? Que seja uma moeda realmente feita dentro da Casa da Moeda, ainda assim é uma moeda de produção clandestina. E aí a gente fica nesse ar da dúvida, né? Se for falsa, vale a pena comercializar? Se for de produção clandestina, vale a pena alimentar esse tipo de mercado? Né? Porque se foi uma produção clandestina, significa que existe um mercado clandestino mal intencionado em ganhar dinheiro com colecionadores. Isso é fato. Né? Isso é fato no sentido assim, se for uma moeda clandestina é porque alguém fez propositalmente para vender para colecionador, não tem outro propósito. Por que uma pessoa vai cunhar uma moeda dessa clandestinamente? Né? Isso são análise, raciocínios. Né? Se for uma moeda falsa, vale a pena comercializar? Se for uma moeda clandestina, vale a pena comercializar? São perguntas que a gente precisa fazer enquanto colecionador, perfeito? Então, você que está me assistindo, né? O que você acha? É uma moeda falsa? Foi feita em garagem, né? Foi feita por falsificadores mesmo? Ou foi feita dentro da Casa da Moeda em uma produção clandestina? E se foi feita em uma produção clandestina, vale a pena alimentar esse tipo de mercado? Deixa no comentário a tua opinião. Essa é a minha opinião e a minha análise. Eu, pessoalmente, não acho interessante comercializar esse tipo de moeda, seja ela falsa, seja ela de produção clandestina. E é claro, se a Casa da Moeda se pronunciar a respeito, a gente vai analisando e vai estudando e vai mudando, claro, as nossas análises e opinião a partir de fatos, beleza? Mas até que isso não aconteça, eu fico com esse posicionamento. Eu não acho interessante comercializar, alimentar esse tipo de mercado, caso realmente seja, né, venha a se comprovar que foi uma produção clandestina, beleza? Deixa no comentário a tua opinião, participa do nosso sorteio gratuito, primeiro link na descrição, valeu, e eu te espero no próximo vídeo.